Dando continuidade, vamos para a última questão. O que a questão está dizendo? O zinco é o metal empregado na galvanização do ferro, processo que consiste em revestir objetos de ferro com uma camada de zinco, que o torna um pouco mais resistente à corrosão. O ferro galvanizado é usado, por exemplo, na fabricação de arames e calhas. O zinco metálico é produzido industrialmente por meio de duas reações químicas, a partir do ZnS, obtido do minério Blenda. As etapas são assim equacionadas. Então, ele está dizendo, que o zinco metálico é produzido industrialmente por meio de duas reações químicas. Então, algumas reações elas não são produzidas somente em uma etapa, se dá em duas ou mais, que é o caso aqui do zinco metálico, que é obtido por meio de duas reações químicas. Então, tá aqui as duas estão balanceadas. Se a gente observar aqui, tem 2 átomos de zinco do lado dos reagentes. Aqui também tem 2 átomos de zinco do lado dos produtos. 6 oxigênio do lado dos reagentes. 2 mais 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6. Então, o oxigênio do lado dos reagentes está igual ao oxigênio do lado dos produtos. Vamos analisar essa outra etapa aqui, Um átomo de zinco, um átomo de zinco. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Um de carbono, então as duas estão balanceadas. Então, considerando que ambas as etapas têm um rendimento total e que os demais reagentes estejam em quantidades suficientes, quantos mols de zinco metálico podem ser obtidos? Então, ele quer saber disso aqui. Podem ser obtidos a partir de 8,5 mols de ZnS. Até agora a gente trabalhou quando era só uma etapa, só uma equação. Aqui tem duas. Eu quero saber quanto disso aqui pode ser obtido quando eu tiver um determinado valor dessa substância aqui. O que eu vou ter que fazer? Manipular essas duas aqui e transformar em uma equação, que é também um assunto que a gente vai estar vendo no próximo capítulo, do que a gente vai estudar. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que cancelar as substâncias que são iguais. Se por acaso precisar, eu posso inverter quem está dos produtos, passar para os reagentes. Posso multiplicar toda a equação para chegar a um valor que eu venha poder cancelar. Então, vamos lá. Se a gente analisar aqui, eu tenho ZNO do lado dos produtos e aqui eu tenho ZNO do lado dos reagentes. E quando eu for fazer o cancelamento, como é que eu faço? Eu só vou cancelar se eles estiverem em lados opostos. Como assim? Nesse exemplo aqui. Se eu tenho 2 ZNO do lado dos reagentes, eu posso cancelar já que eu tenho ZNO do lado dos produtos. O que acontece? O coeficiente aqui está diferente. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2, que aí eu passo a ter 2NO e eu cancelo os dois. Então, vamos lá. Esse vai ser o primeiro passo para a gente obter uma equação geral. Então, eu tenho uma reação que se dá em duas etapas, eu vou manipular ela a fim de obter a equação geral. Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por 2. Multiplicando ela por 2, o que acontece, Então, observe que aqui eu tinha 1, coeficiente 1, então 1 vezes 2, 2. Aqui o coeficiente também era 1, então 1 vezes 2, 2. Aqui o coeficiente também era 1, então 1 vezes 2, 2. Aqui o coeficiente também era 1, então 1 vezes 2, 2. Então, já fiz toda a multiplicação. O que acontece? Eu vou cancelar, se tiverem lados opostos, as substâncias iguais, Então, ZnS eu não tenho aqui, só tenho desse lado. O O2 eu só tenho aqui, não cancelo, mas o ZNO eu tenho aqui do lado dos produtos e aqui do lado dos reagentes. Então, a gente vai cancelar eles. O SO2 eu não tenho aqui do outro lado. E assim sucessivamente. Então, o que sobrou é o que vai continuar.
Então, vamos lá, né? Tirando o que está cancelado, vou repetir o que sobrou. 2ZNS mais 3O2 mais 2CO. Isso é o que está do lado dos reagentes. Está para 2N mais 2SO2 e 2CO2. Está tudo aqui. O que ele quer saber, né? Então, vamos voltar na questão para relembrar. A partir de 8,5 mols, né, dessa substância aqui, quanto eu vou obter do zinco metálico. Então, vamos lá. As substâncias que a gente vai trabalhar é essas aqui. Então, a equação eu trouxe para cá, a reação já pronta. Vou trabalhar com essas duas substâncias e ele está trabalhando em termos de mol, então eu não preciso calcular a massa molar. Então, eu tenho que, para o coeficiente 2 dessa substância aqui, eu tenho também o coeficiente 2 do zinco metálico. Então, 2 mols está para 2 mols. Então, quando eu tiver 8,5 mols do ZNS, eu vou obter quanto, né, do zinco metálico, né? Então, vamos lá. O que acontece? Se aqui é o dado que eu quero saber, então o x ele tem que ficar aqui. Feito isso, monto a regrinha de 3, né? Multiplico meio pelos extremos. Então, a seta que está chegando em x está partindo de 2 e a seta que está saindo de 8,5 está chegando em 2 também. Então, vamos lá. Como é que fica? X vezes 2 igual a 2 mols vezes 8,5 mols. Isolo x, porque é o que eu quero saber, então x vai ser igual a 2 vezes 8,5. X vai ser igual a tudo que está depois da igualdade. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, fazendo esse cálculo aqui, se vocês observarem, como tem 2 em cima, 2 embaixo, eu posso cancelar. Então, eu tenho que x vai ser igual a 8,5 mols de zinco sólido. Então, observe que o coeficiente aqui dessa substância, o ZNS, é igual ao ZN. Então, significa que se eu colocar essa informação aqui do lado, seja do ZNS ou do ZN, do outro vai ser igual, porque obedece à proporção. Não teria nem que fazer cálculo aqui, mas se por acaso cair alguma questão similar a essa na prova, vocês vão ter que demonstrar isso aqui, do jeito que eu fiz aqui, todo detalhado. Ok? Com isso, a gente conclui essa atividade.